Salve, salve galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Ricardo Leonoro Cadu. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Coringão Sem Moderação, onde aqui você tem a informação descontaminada do nosso Coringão, muita coisa para você aí, logo mais participações ao vivo. E vamos que vamos, porque aqui o Coringão é sem moderação. Galera, esperei para gravar hoje o vídeo aí do jogo, do pós-jogo da tragédia de ontem lá no Morumbi, né? Muito complicado o que acontece. A gente vê um time, fiz até algumas anotações aqui para a gente poder falar, né? A gente viu aí um time sem vontade de novo, um time sem alma, um time sem atitude, né? Um time que foi engolido pelos tricas, né? Infelizmente, ganhou ontem quem teve mais vontade, os caras entraram com o mínimo de vontade possível, nosso time sem nenhuma vontade, né? Sem nenhuma vontade. A gente não percebe liderança em campo, a gente não percebe nenhum esquema tático, parece que os caras entram com medo, né? A gente entende que isso, na verdade, também é reflexo da política que acontece dentro do clube, da situação política que o Corinthians está, mas é aquilo que eu venho falando, quando o futebol não tem comando, fica essa porcaria aí. Desde a época da gestão do Willian, eu venho falando que o Corinthians não tem comando fora de campo, e não tem mesmo, não tem um diretor de futebol. Tem um gerente de futebol que até faz um trabalho bom, né? Razoável para bom em termos de contratações, mas é um cara que nem de São Paulo não conhece nada de Corinthians, de suas tradições, das particularidades do futebol do Corinthians, e acaba tendo que, entre aspas, exercer também a função de diretor, que não é a dele. Então, incompetência máxima das gestões, tanto do Willian como da do Augusto, na minha opinião, no futebol corintiano. Incompetência, tá? Porque precisa ter um diretor de futebol que seja do ramo e que conheça o Corinthians, né? Mas agora também está demonstrando que tem falta de comando dentro de campo. O capitão do time é o Romero, tudo bem, é um jogador que tem história no Corinthians, tem toda a gratidão da torcida, a torcida gosta dele, então tudo bem, beleza. Mas não é um cara que tem um perfil de capitão, né? É um cara mais quietinho, é um cara mais retraído, não é um cara que tem um perfil que a gente precisa, sobretudo, para essa situação agora. E a gente não vê nenhum desse elenco aí, esse elenco bunda mole aí, esse elenco frouxo, né? Esse elenco acomodado, esse elenco de covarde, esse elenco de aproveitador que tem aí no Corinthians, que ganham milhões e não tem atitude nenhuma. Será que não tem nenhum desses caras aí, nenhum desses bunda mole para dentro do vestiário, chamar a responsa, fechar a porta e cobrar dos caras? Será que não tem? Tem que ter. Todos os times do Corinthians, todos os times que já foram campeões, ou times que tiveram o mínimo de dignidade e respeito com a camisa do Coringão aqui, ó, respeito com a torcida, fizeram isso daí, né? E agora a gente não tem, parece que não tem ninguém, não tem um cara aí dentro para falar, e cadê alguém da diretoria? E agora vai ter que ser cobrado. O que o seu Memphis fez ontem aí, ó? Vamos terminar só de falar primeiro da resenha do jogo. Pra gente um jogo horrível, né? No comecinho ali o Corinthians até conseguiu equilibrar a partida. Achamos aquela oportunidade ali do Romero, que perdeu um gol, né, que não deveria ter perdido. Normalmente não se perde, mas ele conseguiu perder. Romero também, que está muito mal, vem perdendo muitos gols também. Muito possivelmente aí no final do ano deva sair do Corinthians. Eu acho que já foi o tempo dele. Eu particularmente sou grato pelas coisas que ele fez, mas desde quando ele era bom eu já achava ele bastante limitado, né, para não falar outra coisa. Então agora ainda não tem como você ver nos últimos jogos os gols que ele perdeu contra o Bragantino. Ontem esse gol poderia ter amenizado e até mudado a história do jogo, mas enfim, claro que a culpa não é dele. A culpa é de quem o escala, a culpa é de uma diretoria que não faz sequer faz um trabalho no futebol, né? Porque agora toda a preocupação da diretoria do Corinthians agora é com a questão política, é com essas questões aí de impeachment, de afastamento, de processos. Quando o time aparece mais nas páginas policiais do que nas esportivas, é que tá tudo errado. E tá tudo errado no Corinthians. Tá tudo errado. Sobretudo no futebol, né? Sou Dorival Júnior, que eu defendi, né? Faço meia-culpa aqui também, defendi a contratação dele, mas não consegue fazer o time evoluir em nada, né? Ficou um mês parado treinando e o time piorou. Ele conseguiu piorar o time do Ramon, que não era o cara mais indicado, mas fez o time jogar melhor, né? Também defendi na época a saída do Ramon, porque assim entendia que deveria sair, mas trouxe o Dorival e o cara não consegue desenvolver o trabalho. Por que ele não consegue fazer nada? Ninguém explica, ninguém vem falar nada.
ninguém atua. Como que funciona essa coisa aí? O time do Corinthians ontem, ele foi engolido pelo time do São Paulo, que até no segundo tempo deu uma segurada no jogo, porque senão poderia ter sido um desastre ainda pior. Então não salva ninguém. Félix Torres não tem condição do cara jogar ali. Inclusive, ele já é ruim como zagueiro, vai jogar improvisado na lateral, vai render o quê? Né? Aí no segundo tempo, o senhor Dorival tira o estrelinha do time, o dono do time, né? Que fizeram esse holandês aí, esse comédia desse holandês aí, fizeram ele acreditar que ele era o dono do time e o cara acreditou, né? Então o cara faz o que quer. Que porra que é essa, mano? Do cara fazer o que quer no time do Corinthians. E ninguém fala nada, ninguém cobra. Né? O cara ganha mais que todo mundo, tem um monte de mordomia e não faz nada. No dia que ele faltou do treino, ele alegou porque não estava o segurança dele junto. E o cara não pode, não estava o carro, ele não pode pegar um Uber, chamar um táxi que for e ir pro treino. Desculpinha, forçando situação. E ontem, o Dorival deve ter tido briga, obviamente, no vestiário, mas desde quando eu tô sabendo, não teve cobrança nenhuma tão incisiva do seu Dorival, não. Cobrança de verdade, como deveria, desses caras, desse bando de vagabundo, desse bando de acomodado, desse bando de bunda mole, de frouxo, de aproveitador, né? Que acha que agora tudo é gozolândia para eles agora. Que agora tudo é tranquilo. É tudo mimimi, ninguém pode fazer nada. Deixa eles desacreditar da torcida para dizer o que vai acontecer. Esses caras aí. Isso aí tem que ter cobrança. Esses caras aí tem que ter cobrança, tem que ser espremido até o bagaço na cobrança. Esse bando de covarde, de acomodado, de vagabundo, que não respeita isso aqui, ó. Não respeita a camisa do Corinthians. E não respeita a camisa do Corinthians. Seu bando de acomodado, de vagabundo. Seus bandos de lixo. Vocês acham que tá bom pra vocês? Vocês vão ver. Seus comédia do caramba. Tenha vergonha na cara, mano. Honra o salário que vocês recebem. Honra a camisa e a torcida que vocês representam. Seus lixos. Pra mim, vocês são lixo que vocês estão fazendo. Certo? E aí, o idiota do Dorival, ao invés de deixar o cara que se acha o dono do time, no segundo tempo, voltar pra passar vergonha, pra sofrer pressão, tem que sofrer. Não é o que mais ganha? Não é o que mais fala? Ficar dando rolezinho em comunidade, aí em favela, indo em festinha de louco aí, arrumando cabelo, pagando um monte de coisa pra todo mundo em favela, aí o cara gosta. Gravar música ruim também é a cara dele, né? Mas jogar bola, representar, entregar pelo menos um pouco dos milhões que ele ganha, esse vagabundo aí também não entrega. E chega, hein? E tá na hora de alguém cobrar. Esse cara, mas quem é que vai cobrar? Quem dessa diretoria aí vai ter culhão pra chegar e cobrar esses caras como se deve? E esse cara, sobretudo. Aí o Dorival vai lá e me coloca o cara, não traz o cara de volta pro segundo tempo. Coloca o Léo Manal, o Ranieri e o Guinegão. Oh, pelo amor de Deus, né, cara? É um absurdo. O Dorival tá perdidinho, cara. Tá mais perdido que cachorro que caiu do caminhão de mudança, como dizia meu saudoso pai. Tá de brincadeira, esses caras. E agora o bicho vai pegar. Na quarta-feira o Corinthians pega o melhor time do campeonato, que é o líder, que é o Cruzeiro, né? E com essa bolinha aí, vamos ver o que vai acontecer. Tem que ir pra cima, tem que ganhar jogo, mas o que precisa mais é cobrança interna, é organização interna. É disciplina o que falta para esses caras. Não pode deixar o futebol na mão de quem não conhece o Corinthians e na mão de jogador que quase que 100% são vagabundo, acomodado, aproveitador e covarde e oportunista, né? Então vamos ter que organizar isso daí. O seu Dorival precisa ir um pouquinho mais para cima desses caras e também ser cobrado. O seu Stable, chamar esses caras aí, chama, não sei se é o senhor que vai ter que falar, em nome da diretoria com os jogadores, mas tem que falar, chamar o Dorival também de canto, fazer uma reunião com ele. O que está acontecendo? Terceira folha salarial mais cara do Brasil, quem tem essa folha aí é só a porcada e o Flamengo. E a gente tem para passar essa vergonha, para passar esse papelão aí, que porcariada que é essa? Já passou da hora de mudar, já passou da hora de organizar. Porque senão daqui a pouco não dá mais tempo. E agora, contrato do Dorival, até 2026, final de 2026. Com multa milionária, os caras ganhando 2 milhões por mês. Vai ter que segurar o cara. Porque a culpa não é só dele, não. A culpa dele é sim, de não desenvolver o time, de não conseguir criar um padrão tático, de não ter os jogadores correndo por ele, não consigo entender o que ele pensa do futebol do Corinthians, o que ele pensa do Corinthians. Claramente parece aí que ele, como dizia minha avó, não ornou, né? Não conjuminou ele com o Corinthians ali, né? Mas o cara que ganha 2 milhões tem obrigação de fazer esses caras correr aí, né? Outra coisa que aconteceu com o holandês, na volta do segundo tempo, não voltou para o banco de reserva.
Parece que o Martínez também não, só o Félix Torres, substituído, voltou para o banco de reserva. Né? O que para um cara que obviamente é a maior estrela do time, que ganha mais, tem mais mídia, aparece mais do que os outros, era obrigação dele não deixar os companheiros na mão nesse momento difícil. Um jogador que custa um monte pro Corinthians, não entrega quase nada, não fez um gol no clássico, não jogou nenhum clássico, tá de brincadeira, que é o Corinthians, mano. Que não é esses times pequenos, não. Se ele tá acostumado com os times lá de fora que ele joga, que a torcida é bunda mole, é na vala comum, aqui não, mano. Aqui as ideias são diferentes. Será que ninguém conseguiu explicar isso daí pra ele ainda não? Ou só explicaram pra ele como que é ir pra favela, como que é ficar pagando noitado e pagando doideira pros outros em favela? Ou só explicaram pra ele como é ir em quadra de torcida, ficar aparecendo na mídia com roupinha diferente, tocando em bateria de torcida, com instrumento de torcida? Não, só ensinaram pra ele como é ser babado ovo por um monte de torcedor aí de todos os lugares aí? Só ensinaram isso daí pra ele? Será que eles ensinaram o que ele tem que respeitar? Já que ele querendo ou não, ele é a referência do elenco, ele tem que respaldar, respeitar e se unir e apoiar os seus companheiros, seja no momento bom e no ruim. Na hora do bom, o prêmio maior é para ele. Na hora do ruim, ele não vem nem para o banco. Vagabundo, sem vergonha. Né? A gente não pode falar muito mais do que a gente quer, que deveria acontecer com esses caras aqui, porque senão derrubam o canal aqui, que a gente está começando agora o trabalho e tentando evoluir, a gente não vai conseguir nem chegar. Se a gente falar o que a gente quer falar que precisava acontecer com esses caras aí, com esses vagabundos, sobretudo com esse daí, que a culpa, óbvio, já falei no outro vídeo, vou falar de novo, a culpa maior não é dele, é da sandice, dos lunáticos que fizeram esse tipo de contrato com ele. Né? Aí, vou falar uma coisa para vocês aqui. Do contrato dele tem assistência, ele ganha mais, aquilo e tal. Vocês já perceberam que algumas coisas técnicas dentro do campo, a gente sempre percebeu. Quem bate escanteio no time? Era sempre o Marcelinho. Era o Neto. No caso agora tinha que ser o Garro. Agora vocês já perceberam que quase todo escanteio quem bate é ele? Sabe por quê, né? Porque escanteio, se ele bate e sai um gol, é assistência, ele ganha mais. Né? Um cara desse falar numa reunião lá, quando foi cobrado, que pelo Stabile e pelo Fabio Soldado, sobre a questão do treino, ele falar que ele tem que bater as metas dele, tudo bem, mas o Corinthians está devendo para ele, isso é outra coisa. Isso é outra coisa que o Corinthians tem que pagar. Prometeu e fez o contrato, tem que pagar sim. O que é certo é certo. Mas isso é uma outra coisa a ser discutida. O cara falar um negócio desse, claramente, e tem cara que não entende. Aí eu vejo um monte de gente criticando, puxando o saco dele. Mas ele é o cara que mais dá assistência, que mais faz isso e aquilo. O cara está preocupado com as metas dele, pessoais, e não com as metas do time, não com as metas do elenco, não com as metas da instituição. Né? Então é um cara claramente, absolutamente, não é diferente dos outros que também são mercenários, mas ele é muito mais. E já que ele quer ser isso e está ganhando isso, ele tem que entregar isso e, sobretudo, ser cobrado por isso. Certo? Tem que ser cobrado por isso. Então fica aqui a minha revolta, fica aqui o meu protesto também falando por mim principalmente, mas também pela torcida do Corinthians, que tem que cobrar esses caras, tem que ir para cima desses caras. Chega de conversinha, de risadinha, de festinha, tem que cobrar. E dentro do clube tem que ter cobrança também, dentro do vestiário. Qual é o jogador aí, que tem um culhão aí, que vai bater no peito e chega lá e fala, ei, malandro, o senhor bater no peito do malandro e fala, ei, se orienta, doidão, você acha que você tá onde? Que não é a Holanda não, seu comédia, que não é a Espanha não, que é o Corinthians, rapaz, que as ideias é diferentes, mano. Aqui ou joga por amor ou joga por terror, e vai ter que ter terror então se não jogar, né? Porque, pelo amor de Deus, cadê alguém dentro do vestiário para falar isso daí? É obrigação da diretoria do Corinthians cobrar isso daí. E é obrigação do seu Dorival também ter o time na mão e cobrar isso daí. Quem não tiver satisfeito, pega a marinha e sai fora. Tchau. Certo? Como os caras falaram lá, tem que ser homem para jogar no Coringão, rapaz. Preste atenção. Certo? Vocês estão vacilando. Vocês estão viajando aí. A culpa é de vocês e muito dessas diretorias que vêm aí, que só pensa em política, só pensa em briga desse tipo de coisa e não sabe nada de futebol. Não sabe nada, só fizeram besteira no futebol. Né? Só estavam interessados em poder, em outro, tudo bem, o Corinthians tinha muitos problemas financeiros, vários até avanços financeiros tiveram com relação a patrocínio, ok, mas isso é só um apêndice, isso é só uma alegoria. A mola mestra do Corinthians é o futebol, é a torcida, é o amor que a torcida tem, e é o futebol do Corinthians, isso vocês negligenciaram. Né?
Vocês trocaram o torcedor por consumidor. E deu essa merda aí que deu agora. Tá vendo? Vocês trocaram toda a tradição, toda a representatividade, o protagonismo e toda a força que o Corinthians tinha por essa porcaria que vocês fizeram aí. De comércio só, de dinheiro, de consumidor, de torcidinha gourmet, que tá formando essa merda de perfil de torcedor que tá aí. Que tá vendo o que tá acontecendo e não enxerga. Só cego não enxerga, né? Só cego ou quem é conivente. Ou é burro, né? Quem é burro também não consegue entender as coisas que tá acontecendo. E aí, para acabar de ferrar a coisa, estão falando aí também, parece que o holandês nem foi embora com os caras, com o elenco. O bonitão, que tem 300 de segurança, 5 carros não sei o quê, pegou o seu segurança e foi embora. Antes da galera ir embora, do elenco ir embora. Que porra que é essa, mano? Os caras acham que tá onde? E pior, quem é que dá essa liberdade, essa condição pra um comédia desse aí? Que não é ninguém ainda, cara. Pra falar isso aí. Como? Tudo bem, jogou como tecnicamente é um ótimo jogador. Mas tudo bem, na Europa aí tudo bem. Artilheiro da Holanda ganhou o quê, mano? O que ele ganhou fora aí? Ganhou quantas Copas do Mundo? Quantos Mundial ele ganhou? Fazendo gol do título, cara. Jogou um Paulista aí bem. Jogou um brasileiro bem, sim, que é obrigação, ganhando na época que se dizia 3, 4 milhões, dizem que é 6. Não passa da obrigação, rapaz. Vai embora e deixa o elenco lá. O que vai acontecer com esse cara aí? E a torcida tem que cobrar, hein? A torcida tem que cobrar. Não estou falando só de torcida organizada, não, galera. Quando eu falo torcida aqui, eu não faço referência à torcida organizada, nem A, nem B, nem C, nem só organizada. Sim, a torcida, todo mundo. Ou corintiano, né? Porque eu falei que aqui esse canal é para ser a voz do corintiano e é. Seja ele de qual lugar do mundo for, seja ele de torcida organizada ou não, não importa. Não importa. Importa o cara ser corintiano. Importa o cara amar o Corinthians. E observar e entender as coisas que acontecem. É por isso que eu falo. Se informem em canais idôneos com pessoas que tenham a informação, que não tenham interesse político, nem outro tipo de interesse. Né? De quem quer passar a informação somente para vocês, do que acontece, para vocês tirarem suas conclusões. E nós, você, torcedor, nós estamos sendo tirados por esses caras aí, tirado, né? Só que acho que já tá bom, né? Acho que já tá bom de passar vergonha em página policial, já tá bom de ver um elenco que custa quase como o melhor elenco do Brasil e só tem bunda mole jogar essa bolinha de bosta aí que a gente vê. Acabou, né? Acho que sim, né? Pra gente acabou faz tempo, ó. O Corinthians ó, tá engasgado, tá entalado com esses caras aí, com essa prática desse futebol, com essa atitude, com a falta de atitude desse elenco bunda mole e dessa diretoria de futebol totalmente omissa. Cadê o comando do futebol? Fala pra mim aí vocês, da diretoria que estão aí tanto tempo, qual foi a vez que vocês viram o futebol dar certo sem comando? Me fala só uma que vocês viram. Dar certo, time ser bom, time ser campeão, time ser competitivo sem comando. Não existe. Na casa de vocês, se não tiver comando, não funciona. Na empresa de vocês, se não tiver comando, não funciona. Imagina dentro do Corinthians, com o jogador tudo mimado, futebol moderno, os caras ganhando milhões, cheio de conversinha, cheio de mimimi, não pode xingar o cara no estádio, não pode falar porra nenhuma pro cara em nenhum lugar, qualquer coisa é mimimi. Lembra por exemplo, do William, quando voltou pro Corinthians aí na última vez? 45 jogos, 1 gol, 2 assistências, 3 boletins de ocorrência contra a torcida. Esse é o perfil do jogador. E é isso que a torcida do Corinthians alimenta. E que a diretoria do Corinthians, que não tem diretor de futebol, por não ter, por negligência, por falta de atitude e até por desconhecimento em todo o futebol, não consegue cobrar. Não evita esse tipo de comportamento de jogador e faz dar nessa merda que a gente está vendo aí agora. O que precisa mais acontecer? Será que por conta de cobrança vai ter que acontecer um dia, infelizmente, uma tragédia com algum jogador? Vai ter que acontecer algum problema sério dentro do clube, com algum associado, com alguém de diretoria ou com algum jogador? E deixando claro, não estou incentivando para que façam, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é um caminho que todo mundo conhece. Aqui ninguém é inocente. Aqui ninguém é inocente. Né? Todo mundo sabe como a coisa funciona. Vai precisar acontecer um problema sério, uma tragédia com alguma coisa mais, né? Uma tragédia de verdade humana com alguém do Corinthians aí, para esses caras poderem mudar de atitude? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? O futebol hoje rende milhões, o futebol hoje custa milhões, o futebol hoje exige uma gestão profissional. Então que se tenha. Se você, quem está aí na diretoria do Corinthians, não tem capacidade, coloca alguém que tenha.
Coloca alguém que tenha, vocês viram aí, ó, o Corinthians na draga que tá, política. As duas maiores empresas de material esportivo do mundo praticamente saíram na mão para poder pegar o contrato do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians rende. Porque o Corinthians bem administrado, o Corinthians minimamente administrado com responsabilidade financeira e administrativa e desportiva, é um gigante. Gera dinheiro para todo mundo. Gera muita coisa, só que esses caras não têm a cabeça pequenininha. Não pensam nisso. Né? Então é hora de mudar. É hora de mudar. Torcedor, se liga, torcedor. Não fica abraçando ideia furada, com a ideia de quem não tem nada a dizer. Vai buscar a informação no lugar certo, se informa, procura saber o que está acontecendo e vamos cobrar esses caras. E repito, não estou falando de agredir ninguém, porque senão vão falar que eu estou incentivando. Não, eu não estou falando para ninguém ir lá e bater em ninguém, estou falando para pressionar. E tem que pressionar. Só como eu disse, ninguém é inocente. A torcida vai enchendo o saco, vai acumulando raiva, como a música lá do Titãs, acumulando raiva e rancor, e vai acumulando. Chega uma hora que isso estoura. Né? E aí, nesse mundo maluco aí que a gente vive, vai saber o que pode acontecer. A gente espera que não chegue nisso, né? Mas não é difícil chegar. Então, vamos esperar que a coisa pare, que tenha cobrança, que chega logo esse dia aí do 9 de agosto aí, para decidir logo essa porra desse caminho político do Corinthians aí, para que as coisas tentem voltar ao normal, tentem voltar nos seus trilhos. O trabalho é longo, o trabalho é árduo, vai ser difícil, sim, e muito, mas dá para fazer. E a torcida do Corinthians tem que estar unida, tem que estar esperta, olhando, sem cair em conto de sereia, sem ficar acreditando em conversinha furada, procurar informação, repito, em canais idôneos com pessoas que tenham o que dizer e que saibam da informação correta. E ir para cima desses caras. É a única coisa que a gente pode fazer e que é nossa obrigação fazer. Estou olhando aqui algumas anotações aqui que eu fiz, eu acho que eu já acabei falando de tudo, eu falei do Memphis aqui e outra. Esse lance aí que o Memphis fez aí de não vir para o banco, por mais que ele tenha brigado com o Dorival, ele é funcionário do clube, ele tem que ficar. O cara ir embora, quer dizer, tá pegando fogo ali, você tá vendo pegar fogo, você vai lá e joga gasolina na fogueira, é isso que ele tá querendo, apagar a fogueira com gasolina, claramente demonstrando seu total descomprometimento, seu total foda-se pro Corinthians. Ele quer saber dele e da grana dele, galera, certo? Então, vamos ficar esperto aí, porque tudo bem, o cara joga bem, a gente precisa do cara. Outra coisa, tudo bem, não quer mandar o cara embora? A gente sabe que não tem condição de pagar. Meu, a gente tem que fazer uma limpa, tem um monte de jogador aí no Corinthians. Ô, Maicon, sabe de sacanagem, velho. Félix Torres, pelo amor de Deus, quem inventou esse cara aí, mano? Tô citando só dois aqui, mas tem mais um monte. Fazer uma limpa desses caras, manda esses caras embora. E aí, se quiser, porque para mim é uma sandice, manter o Memphis com esse contrato e não manter ele no time. Se ele for um cara que ele conseguir se adequar disciplinarmente, tiver a rédea ali, não, o time não é dele, não está na mão dele. E se tiver da diretoria e do Dorival, e tiver cobrança no vestiário, e o cara tiver disciplina como todo mundo tem, em qualquer time, em qualquer empresa, em qualquer ambiente profissional, beleza? Ele é um ótimo jogador, destaque, tem que ficar assim. Porque mesmo na IAC ele consegue criar alguma coisa ali, mas aí pode ser cobrado para evoluir fisicamente, para evoluir taticamente. Né? Mas a gente pode fazer uma limpa para poder tentar deixar esse cara e trazer mais dois, ou então vai embora também. Que vai embora, pega sua malinha e tchau, filhote. Quer você perto do Corinthians, de tamanho, se liga, se orienta, doidão. Né? Vai para onde você quiser. Aí pega o dinheiro desse cara e dá limpa que fizer, traz 4, 5 jogadores aí que possa jogar, que saiba honrar o time do Corinthians, que possa fazer esse time produzir e dá para fazer. E isso também é responsabilidade do seu Dorival, viu, seu Dorival? A gestão do vestiário está dentro dos 2 milhões que o senhor ganha com a sua comissão aí. Né? Então está na hora de você também começar a tomar a rédea. Você acha que não consegue também? Pode passar aí fora, tchau. Chega no presente, tem a hombridade, já está rico, né? Já ficou 1 ano e meio parado ganhando dinheiro de um time, já está ganhando muito dinheiro da seleção, pode chegar lá e falar, beleza, eu peço demissão. Vamos encerrar, não deu certo, né? Sem o Corinthians ter que pagar toda essa multa aí para você. A gente sabe que o que eu estou falando aqui é praticamente uma ilusão, né? Que isso nunca vai acontecer no futebol de hoje. Mas se eu tivesse o mínimo de hombridade e assumisse que não consegue fazer o trabalho como deveria, o senhor deveria fazer isso também, né? Temos a continuidade, como eu disse aí, contra o Cruzeiro. E logo na sequência temos a decisão da vaga na Copa do Brasil contra o nosso maior rival, contra a Porcada, né? O primeiro jogo é no dia 30 na Neoquímica Arena e depois no dia 6 de julho, se não me engano, lá no Chiqueiro. Olha a pedrada que a gente tem para chegar aí, ó.
E aí a gente nessa toada ganhou uma vitória culposa, que eu costumo dizer, contra o Ceará, sem vontade nenhuma de ganhar. E aí vai jogar contra o São Paulo, contra os Tricas lá na casa dele. Pô, sabendo que você vai jogar lá, o estádio vai estar lotado, 40, 50 mil pessoas lá, tudo inimigo nosso, desejando nossa morte. Você vai entrar lá de bunda molice? Você não vai entrar lá com um time forte, focado na raiva, na força do ódio, que seja, contra os caras para jogar? Pegando, os caras ganhou, no jogo os caras ganhou 22 divididas e nós 5. Que porra que é essa? Aí vai um time bunda mole entrar com aquela postura lá, lógico que vai ser amassado pelo time dos caras. Que porra, quem é que porra de diretoria que não cobre isso daí do elenco? Que não mostra a tradição que tem o Corinthians nessa pegada. Quantas vezes jogamos contra esses caras e outros, nós com o time tecnicamente inferior, mas na raça, na vontade, na superação, na porrada às vezes. Se for preciso, nós somos pra cima e ganhamos o jogo. Que porra que é essa, mano? Os caras sabendo de tudo isso, hoje é que tem informação de tudo, tem scout para isso, tem o cara que observa até a mãe do outro se trocando e comprando comida no mercado. Até o que o cara come na casa dele, o adversário, os caras sabem. E aí os caras não têm informação, não conseguem formar uma ideia de que tem que entrar com raça, tem que entrar com vontade, tem que entrar bem postado, com força, psicologicamente forte. Mano, o que tá errado aí dentro? É só, pra mim é falta de comando. Mas é só falta de comando? Fora, beleza. Vai dentro do vestiário. Vocês estão fazendo o que aí, mano? Né? Então, torcedor, só vou encerrar aqui o vídeo aqui, beleza? Desculpa aí a alteração, a gente ficar revoltado, mas a pegada é essa mesmo. Ninguém aguenta mais esse tipo de coisa, né? Ninguém aguenta mais. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas o que a gente viu ontem foi uma vergonha. Foi um absurdo, né? E esses caras têm que ter cobrança, ao máximo. Cobrança da torcida, cobrança da diretoria, cobrança dos companheiros, cobrança de todo mundo. E tem que ser aonde for. Na rua, no shopping, no restaurante, dentro do clube, na escola do filho, no CT, aonde for. A torcida uniformizada marcou para quinta-feira, para a próxima quinta-feira, às 19h10, um protesto lá na frente do Parque São Jorge. Então também quem puder comparecer, vai. Quem puder comparecer, eu sei que a gente fala assim, mas a gente fica só falando aqui fora, lá dentro os caras resolvem outra coisa. Mas os caras só entendem duas coisas, galera. Duas coisas. Quando pega no bolso desses caras e quando a pressão vem de fora. Que o cara vai ser cobrado aonde for, né? Não quer pressão? Vai jogar no São Caetano, mano. Né? Não quer pressão? Vai jogar no São Paulo Correia. Apesar de que lá deve ter pressão pra caramba. No São Caetano que não tem mais. Então vai jogar no São Caetano, se não quer pressão, certo? Aqui, ó, no Corinthians o bagulho tem que ser sujeito homem, irmão. Tem que ter atitude. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas tem que ser homem, tem que ter atitude e tem que ser raça e responsabilidade. E honrar a camisa, honrar a torcida e honrar o salário milionário que vocês ganham, seus vagabundos. Elenco vagabundo, elenco preguiçoso, elenco descomprometido, certo? Então é o seguinte, torcedor, quinta, quem puder vai lá. Ajuda lá no grito, bate bumbo lá, vamos cobrar esses caras. Vamos fazer o nosso papel, beleza? Um grande abraço para vocês aí, então. Que fiquem todos com Deus, como eu falei, desculpem mesmo a minha alteração aqui até no tom e nas coisas, mas galera, não dá mais, e o Corinthians precisa de todo mundo junto, a torcida precisa se unir para a gente voltar a colocar esse time nos trilhos para voltar a ser protagonista, ou pelo menos disputar o protagonismo, beleza? Ó, pedindo para vocês, entrem lá no canal, Coringão Sem Moderação, se inscrevam lá no canal, dá uma força lá pra gente, nosso trabalho está começando, tá muito bom e vai ficar muito melhor. A gente conta e precisa muito da ajuda de vocês. Entrem também lá no Instagram, Coringão _SM no Instagram e Coringão Sem Moderação. Compartilhe o vídeo, comenta lá, curte, vamos debater. Como eu falei, logo mais aí, mais para a semana que vem, a gente vai começar a fazer as transmissões ao vivo. Aí estamos acertando algumas questões técnicas para que isso seja de uma qualidade bacana para vocês. Beleza? Então, como eu disse, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram e vamos que vamos tudo junto. Conto com vocês, vamos tudo junto aqui em prol do Coringão, sempre unidos aqui, porque aqui você tem informação boa, aqui você tem informação descontaminada, sabe por quê? Porque aqui o Coringão é sem moderação. Valeu, galera, fiquem todos com Deus aí, um abraço e até a próxima.